Oi, gente. Essa semana eu atendi uma paciente no consultório que ela me contou uma história que me deixou assim indignada. E eu tô até agora, eu não consegui digerir isso tudo. E eu vim contar aqui para vocês o que aconteceu para ver se primeiro a gente consegue melhorar o atendimento médico e depois, se isso acontecer com vocês, vocês precisam saber o que fazer. Ela foi maltratada não apenas por um médico, mas 2 médicos no hospital privado do Rio de Janeiro, que teoricamente deveria respeitar seus pacientes. E fora isso, ela chegou com dor, saiu com a mesma dor, sem diagnóstico e sem uma prescrição adequada. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Pois é, essa paciente minha é uma mulher que tem mais ou menos a minha idade, cerca de 40 anos. Ela é profissional de saúde, super esclarecida, faz o tratamento de HIV já há um certo tempo e é super saudável, não tem comorbidade nenhuma. Ela tem carga viral indetectável há muito tempo, ou seja, o HIV é o menor dos problemas dela. E aí, o que aconteceu? De repente, numa volta de viagem para São Paulo, ela começou a sentir muita dor articular, dor nas articulações. E, um pouquinho depois, evoluiu com umas pintinhas no corpo. E aí, como ela estava com muita dor, ela procurou atendimento médico nessa emergência. E aí, ela chegou lá, contou a história, na verdade, que estava com dor articular, não, parece que, agora eu não lembro exatamente, mas tinha tido um pico febril, tinha algumas lesões na pele. E aí, a médica que atendeu inicialmente não passou segurança para ela, inclusive questionou se ela precisava de alguma medicação venosa ou soro. Imagina, o negócio já começou errado, né? Como que você vai perguntar para a paciente se ela quer a medicação, se não quer, o que ela acha? Quem tem que fazer isso somos nós. Mas, enfim, até esse momento ela não tinha falado da questão do HIV, porque ela achava que não ia influenciar no diagnóstico. Mas deu um clique nela e ela resolveu falar. E ela disse que depois disso, aí que a consulta desandou mesmo. A médica não queria nem tocá-la. Não fez absolutamente nada, pediu alguns exames e disse que estaria deixando o plantão e que um outro colega assumiria. E não fez medicação alguma, porque ela disse que não sabia se as medicações que ela poderia prescrever iam ter alguma associação de efeito colateral com a medicação do HIV que ela estava em uso. Eu acho que ela não procurou nem saber quais eram as medicações, apesar da paciente super esclarecida saber os nomes, inclusive. E aí trocou o plantão, o outro médico assumiu. E foi a mesma coisa. E aí, no decorrer da conversa, esse médico ainda questionou a paciente se ela tomava a medicação adequada ou se ela só dizia para o infectologista que ela tomava a medicação. E, mais uma vez, ele falhou em tirar a dor da paciente. Ou seja, ela passou mais de 4 horas no hospital, fez um exame muito básico, que estava todo normal, saiu com uma prescrição de um remédio muito fraco para dor, com encaminhamento para procurar talvez um dermatologista ou um reumatologista. Nada foi esclarecido e ela voltou para casa exatamente da mesma maneira que ela chegou lá, mas bastante assustada e bastante indignada, se sentindo realmente discriminada. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Ela me levou os exames e a prescrição de dipirona que o médico fez. Quem sabe, assim, dipirona, você não precisa nem de receita médica para tomar, isso é o básico. E com encaminhamento para dermato e reumato, que provavelmente ela ia demorar muito tempo para conseguir uma consulta. E aí, vamos lá, tudo foi errado com essa paciente, tudo. Ela chegou, ela não foi medicada, ela não foi avaliada e quando ela disse que ela tinha uma condição prévia, hoje em dia a gente fala pessoa vivendo com HIV, porque isso não é algo raro, não é algo grave, não é nada.
provavelmente o HIV não tem nada a ver com o que ela está sentindo agora. E aí, 2 profissionais de saúde, que eu tive a oportunidade de ver o CRM, então eu sei que são dois médicos muito novos, fizeram a paciente se sentir pior do que ela já estava se sentindo. Por quê? Porque eles focaram no HIV. E aí eu não entendo, isso é muito básico. Se você está na emergência, você tem que saber o mínimo de um tratamento. Ou se, vamos lá, você não sabe, liga para alguém que sabe. Você não pode ficar interpelando e julgando ele, porque ela se sentiu julgada, que toma o remédio direito ou não toma, como é que é isso? E eu não sei o que fazer, eu não sei se eu posso prescrever medicação, você quer tomar um soro? Gente, eu fiquei assim tão horrorizada. E aí a gente começa a entender que realmente as pessoas que vivem com HIV sofrem preconceito, sim. Por mais que a gente diga que não, que hoje em dia tem informação, mas o que a gente vai esperar de 2 médicos que acabaram de se formar tratando as pessoas assim, numa emergência de um hospital privado, chique, na zona sul do Rio de Janeiro? Isso assim, podia ter feito, inclusive, ela abandonar o tratamento e não querer mais atendimento médico. Ainda bem que ela conseguiu marcar a consulta comigo e, assim, a primeira coisa que eu fiz foi acolher. Você pega essa pessoa e dá um abraço e fala, olha só, senta aqui, calma, que a gente vai resolver o problema. E a hipótese diagnóstica dela, nesse momento, era chikungunya, que não tinha nada a ver com o HIV. E aí eu trouxe um dado muito simples para vocês, que saiu recentemente na UNAIDS Brasil. Cerca de mais de 5.000 mulheres pelo mundo são diagnosticadas com HIV por semana. Imagina o tamanho disso. Quantas pessoas vivem com HIV? Então, assim, os médicos, principalmente, têm que estar atentos e têm que estudar. Não é possível para saber como que você vai lidar com um paciente desses, que não é nada de diferente. Mas quando você começa a fazer questionamentos e falar de coisas que vocês não sabem, a pessoa se sente muito mal. Imagina, essa paciente é profissional de saúde. Ela deve saber mais do tratamento dela do que esses, não vou nem falar, esses pseudomédicos, né? E se os profissionais de saúde têm esse comportamento, imagina o que dirá das pessoas leigas, que às vezes nunca ouviram falar de HIV ou de tratamento, ou o que é uma pessoa vivendo com HIV. Então a gente precisa muito disseminar esse tipo de informação, porque a gente, imagina, todo mundo em algum momento vai ter contato com pessoas que vivem com HIV, a gente não pode discriminar, você pode nem saber, mas provavelmente você já fez sexo com alguém que tem HIV, você já namorou ou beijou na balada, alguma coisa assim, e tudo bem. Por quê? Porque hoje em dia tem tratamento, e a gente sabe que quem faz o tratamento direitinho, indetectável, é igual a intransmissível. Então, a gente não tem que ter medo, a gente tem que falar sobre essas coisas, e principalmente dentro da escola de medicina. Eu tenho uma playlist aqui só de vídeos que falam de HIV. E é muito importante que quem não vive com HIV saiba o que tem que ser feito, como que você tem que agir, que na verdade não é nada demais, não é nada, a pessoa não te põe em risco. Gostaria muito, muito, muito que esse preconceito acabasse, porque é inadmissível. E é muito triste ver as pessoas falando de humanização da medicina, atendimento humanizado, nossa, aquele médico é humanizado. Se o basicão não consegue fazer, se você não consegue lá na emergência acolher um paciente, pelo menos tirar a dor dele. Então eu quero deixar aqui um recado para esse tipo de médico, que realmente não consegue ver a pessoa como uma pessoa, ver só a doença, ou ver só o quadro clínico, ou tá querendo, enfim, nem sei o que já basta. Eu falei para a paciente que ela deveria ter ido à ouvidoria, ou ter escrito, ou ter, enfim, porque isso é discriminação, isso é crime. Quem fez isso com ela não devia nem estar exercendo a medicina. Mas, assim, infelizmente eu não posso resolver muito isso, mas eu estou aqui mandando um recadinho, porque se você é paciente, se você vive com HIV e se você já passou por algum tipo de discriminação em algum hospital, em algum lugar, deixa aqui, escreve, vamos conversar mais sobre o assunto, porque a gente está em 2022, isso não pode mais acontecer. E não é só com HIV, não, com outras
milhões de questões. Mas os hospitais e os médicos precisam estar preparados para receber vocês, fazer um tratamento adequado e não precisa ser humanizado. A pessoa tem que se sentir acolhida, tem que ser resolvido o problema ali. E se não consegue resolver naquele momento, liga para alguém ou manda para alguém que vai saber resolver. Felizmente, eu acho que eu consegui resolver o problema dessa paciente. Mas imagina os outros milhões de pacientes que não têm o seu médico próprio, que isso é outra questão também, né? O ideal é que todo mundo tivesse o médico para chamar de seu. Mas a gente sabe que, enfim, por N questões, a maioria das pessoas nem consegue isso. Então, pessoal da emergência, por favor, vocês têm que estudar mais. O que é essa coisa de médico para chamar de seu? Explica um pouco melhor sobre o que é a coisa ideal disso. O ideal é que você tenha um médico que te acompanhe, que saiba todo o seu histórico, que você possa entrar em contato com ele numa urgência. Só que assim, infelizmente isso tem um custo. Geralmente os médicos que fazem esse tipo de atendimento são os médicos privados, porque isso gasta muito tempo. Você tem que estar disponível para um paciente, para ele ligar, para atender as emergências e tudo. As pessoas às vezes não entendem isso e acham que o médico é mercenário, só quer ganhar dinheiro, e não é essa questão, esse é o nosso trabalho. O que eu vendo para vocês? Eu vendo informação e acompanhamento. A gente precisa de tempo para fazer isso tudo. E imagina, se eu for dar o meu telefone para todos os pacientes que eu atendo, vamos dizer, ou no SUS, ou por certos convênios que pagam muito pouco pra gente, a gente acaba que não tem mais vida, que não consegue. Você só vai ficar atendendo o telefone o tempo todo. Então, a gente precisa viver também, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa fazer cursos e comprar livros que são caros. Então, assim, seria muito bom se eu pudesse só atender e não precisar me preocupar com dinheiro. Mas, infelizmente, todos nós temos. E eu não estou falando aqui que só quem merece um atendimento especial é quem tem dinheiro para pagar. E eu não sei exatamente se é questão de cultura aqui no Brasil, mas tem pessoas que têm possibilidades, sim, de ter seu médico privado. Tem pessoas que têm planos bons, que dão reembolso. Então, se você cobra uma consulta X, o plano não consegue pagar tudo, mas paga às vezes mais da metade, ou às vezes paga inteiro. Mas a pessoa não quer nem tentar o reembolso. Ela prefere ir numa questão de um atendimento mais rápido ou que não vai custar nada, mas realmente, vamos lá, pensa que você está pagando pelo tempo do profissional que vai ficar ali. Então, eu atendo exatamente igual no público e no privado. A questão toda é o tempo, é você poder se envolver com a pessoa, é você poder ter o telefone dela, ter um contato mais ali no dia a dia, que isso infelizmente custa. Desculpa o diabo. Ai, meu Deus. Desculpem o diabo. Ih, meu Deus, não tô saindo. Desabafo. Gente, desculpa o desabafo, mas eu precisava contar isso pra vocês. E aproveita e escreve aqui. Vocês já sofreram com alguma situação parecida em algum pronto-socorro, em alguma coisa? Você tem medo de pegar HIV? Você acha que você já teve contato? Você já fez o seu teste? Conta aqui pra gente que eu posso, enfim, ainda falar muito mais sobre isso, mas o intuito aqui é vocês saberem que as pessoas vivem e vivem muito bem com HIV, sem dever nada para ninguém, sem transmitir, e que elas merecem sim um atendimento igual a todas as pessoas. Obrigada e até a próxima.